Nós já sabemos e mostramos aqui na semana passada que os pacientes com cardiopatia complicam muito mais o quadro da Covid-19 quando são infectados. Por causa dessa estatística, algumas pessoas podem até sentir algum sintoma de, por exemplo, um infarto, um AVC, um pico hipertensivo e acabam ignorando com medo de ir ao hospital porque de contrair o novo coronavírus. Isso realmente está acontecendo. Quem explica para a gente agora através de uma videochamada é o médico cardiologista Alexandre Haddad. Doutor Alexandre, bom dia, muito obrigado por nos atender. E esses pacientes que podem eventualmente sentir algum sintoma, estão com medo de ir ao hospital, isso de fato acontece, né, doutor Alexandre? Que orientação o senhor dá para essas pessoas? Olá, bom dia a todos. Realmente isso tem acontecido e a gente tem observado. Primeiro que na nossa rotina houve uma diminuição até do número de pacientes que procuram as urgências com síndromes coronarianas agudas, né, com suspeita ou confirmação de infarto, né? E os pacientes que têm procurado as urgências, muitas vezes eles têm procurado numa fase mais tardia do infarto. E, sobretudo no infarto agudo do miocárdio, nós temos uma situação em que o sucesso do tratamento, ou seja, a redução da chance de morte, a redução das sequelas, depende do tempo em que é instalado esse tratamento. Então, assim, uma demora para iniciar o tratamento do infarto implica em resultados mais desfavoráveis. Esse paciente que às vezes sente um problema, um sintoma de algum problema cardíaco, ele nem sempre tem um histórico de acompanhamento com o médico. Então, para que as pessoas entendam, a gente volta a fazer uma pergunta que é recorrente. Quais são os sintomas que devem levar a pessoa a correr para um hospital? Pois bem, os sintomas mais frequentes do infarto são a clássica dor no peito, geralmente nessa região do peito, do lado esquerdo, que a gente chama de pré-córdio, tá certo? Aqui do lado esquerdo do peito, é uma dor que geralmente ela é em peso, ou aperto, ou opressão, ou queimação. A dor pode ser no peito esquerdo, mas também pode ser no meio do peito, que a gente chama de região retroesternal, aqui no meio do peito. Ou ainda na boca do estômago, que a gente chama de epigástrio, ou ainda no queixo, na mandíbula, né? Então, o caráter da dor geralmente é um caráter opressivo, ou de peso, ou de aperto, ou ainda de queimação. Essa dor ou esse desconforto pode irradiar para o braço, para o braço esquerdo mais frequentemente, ou para os dois braços, para o queixo. Geralmente, esse sintoma vem associado com suor frio, com palidez, com náusea ou com vômitos, às vezes com falta de ar. Então, pessoas que têm os sintomas dessa natureza não devem retardar a busca por um atendimento médico por medo da Covid, certo? O senhor fala... Inclusive os hospitais... Pois não. Pois não, Nádia. O senhor fala eu acho que o senhor ia dizer que os hospitais estão com setores separados, não é isso? Para atender pacientes que estão com suspeita da SARS-CoV, da SARS-CoV, né? Que é o Covid-19, e outras comorbidades, outras doenças. Exatamente. Esses fluxos estão separados, né? Inclusive, leitos de UTI estão destinados a tratamento de pacientes com Covid, outros leitos separadamente estão para pacientes com as patologias mais diversas. Então, assim, esse medo não pode retardar o início da busca por esse atendimento. Isso deve ser feito o quanto antes. Isso a gente fala tanto da rede privada de saúde, como também da rede pública. Como todos nós já sabemos, isso está sendo amplamente divulgado até pela Prefeitura de Teresina, né? Existem UPAs, né, destinadas ao atendimento dos casos com Covid. Então é só as pessoas consultarem qual é a UPA mais próxima da sua residência, que não é destinada ao atendimento de Covid, e procurar essas unidades. Porque, como eu já disse anteriormente, o tempo é um fator determinante para o sucesso do tratamento, para reduzir a chance de morte, para reduzir as sequelas. Isso principalmente para o infarto agudo do miocárdio, mas esse mesmo raciocínio também pode ser aplicado para o acidente vascular encefálico.
Obrigada, doutor Alexandre Haddad, médico cardiologista, conversando com a gente hoje, fazendo esse alerta, né, para as pessoas que, por acaso, possam sentir esses sintomas ou crises hipertensivas também, né? Ele falou do infarto agudo do miocárdio, do AVC também, que é outro problema sério que precisa de um socorro urgente. Muito obrigada, doutor Alexandre, um bom dia para o senhor. De nada, bom dia.